Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos na terça-feira, exatamente, hoje dia 27 de maio. Tudo bem com você? A partir de agora temos o Hora Geral, temos informação, participação pelo 3041-6777, temos o site euestoucomvocê.com.br, ou seja, temos um e-mail também, que é o horageral@euestoucomvocê.com.br, tudo isso para que você possa interagir. Neste dia 27 de maio, nós temos uma terça-feira, praticamente vivendo uma expectativa do início da Copa, apesar de todos os protestos que estão pipocando, principalmente quando se fala em seleções, né? Você vai ver nas manchetes dos jornais, que eu já vou apresentar, que mesmo com a chegada da seleção, existem grupos que manifestam contra a realização da Copa. É um ato totalmente normal, lícito, ou seja, a forma de se manifestar, mas causa uma preocupação com relação ao início da Copa, se algo maior não pode prejudicar um evento tão importante. Duas discussões para que o telespectador possa entender. O gasto excessivo com a reforma dos estádios é uma discussão. A importância da Copa do Mundo como o principal evento futebolístico é outra discussão. Então, nós não podemos misturar, né, os assuntos para que a população não entenda bem a importância dessa Copa para o nosso país. E lógico, eu já falei aqui, vou até reprisar, se o Brasil ganhar, então, aí esquece tudo. Aí esquece que foi gasto, aí esquece os estádios que ainda não foram acabados, terminados, enfim. Mas vamos trabalhar, nós estamos na terça-feira e vamos conhecer agora em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. As manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Vamos lá? As manchetes? Tem aqui a Folha de São Paulo, que está como destaque a seguinte capa. Rede de coiotes controla tráfico de haitianos ao país. Criminosos trazem ilegalmente ao Brasil cerca de 400 pessoas por semana. E aí vocês observam os haitianos, eles chegando ao Brasil. Essa é uma grande preocupação. Pode deixar a foto, porque a foto muitas vezes fala por si só. Nessa foto que vocês estão vendo, estampada na Folha de São Paulo, com as cortinas fechadas, van de motoristas peruano leva 11 haitianos para Assis, Brasil. É uma cidade que faz fronteira no Acre, né? Só para que você possa entender, o motorista da van ele pagou propina para policiais em postos de inspeção no Peru. A autoridade do país dizem que não há investigação, pois não houve denúncia até o momento. A Polícia Federal no Acre afirma atuar no assunto. Eles saem do Haiti, na República Dominicana, vêm até o Panamá, depois Quito, no Equador, aí Peru, Acre, Brasil e, lógico, tentam se instalar no nosso país. Nós sabemos o quanto que o Exército Brasileiro ajudou o Haiti em questão de alguns anos atrás, né? Que nós mandamos tropas até para tentar ajudar os nossos irmãos haitianos. A condição de vida deles, lá de quem mora no Haiti, é uma condição de vida muito difícil. Então, essas pessoas, alguns dos haitianos, eles procuram, lógico, sair dos seus países para procurar uma guarida, um trabalho, uma perspectiva melhor de vida. E é o que acontece. Eles acabam tentando vir aqui ao Brasil. Eu acho que, nesse caso, cabe aí uma conversa, um entendimento maior, até com relação ao ministro das Relações Internacionais, para saber como que fica o caso desses haitianos. Existe algum tratado, existe uma possibilidade deles se naturalizarem, poder trabalhar, exercer suas funções, ou eles terão que ser repatriados, ou seja, que eles retornem ao seu país de origem. Ou seja, tudo isso é uma questão que os governos, tanto do Haiti como o do Brasil, devam resolver esse tipo de assunto, né? A foto, quando mostra o quê? Um ar de desespero, tipo, o que fazer? Estou correndo para o Brasil, para onde eu posso, para tentar sobreviver. Essa é a foto que está estampada
na primeira na primeira página da Folha de São Paulo. Mata Atlântica tem o maior desmatamento desde 2008. Juiz abre processo contra militares ao caso Rubens Paiva. Deixa eu subir aqui mais a Folha de São Paulo, por favor. Olha aqui, ó. Tá ali Neymar, todo tranquilo, né? Junto com o Fred, e jogando videogame, ou seja, esse é o ambiente que nós esperamos para que os jogadores possam entrar em campo e defender a seleção brasileira. Um momento de descontração e de alegria, fazendo com que o clima seja propício para a união da equipe. Juiz bloqueia 1 milhão de IPMs de Pernambuco devido à greve. Polícia Federal investiga elo entre doleiro e assessor da gestão Roseana, isso no Maranhão. Seleção está com a mão na taça, afirma Parreira. Eu não gosto muito dessas afirmações, viu? São afirmações ou é uma afirmação positiva, lógico. Mas afirmar que nós já estamos com uma mão na taça, eu acho que prudência, né? Muita cautela em primeiro lugar. Né? Não é só a seleção brasileira que está se preparando para a Copa, muitas outras seleções estão se preparando e todas estão aptas a conseguir conquistar o Campeonato Mundial de Futebol. Ah, Douglas, mas o que você está? Você está achando que o Brasil não vai ganhar? Não, não estou achando nada. Lógico que eu quero que o Brasil ganhe. Mas o importante é ter cautela do que cantar vitória antes do tempo. O Estado de São Paulo traz como destaque a seguinte manchete: militares viram réus no caso Rubens Paiva. Campos diz que país vive ditadura no setor elétrico. Está aqui. Essa é a manchete do Estado de São Paulo. Está vendo aqui, ó? Estão vendo aqui o ônibus, é um ônibus da seleção, e mesmo assim ao lado já tem alguns manifestantes, eu acho que é possível ver ali, ó. Está vendo, ó? Não vai ter Copa, vai ter greve. É o que os manifestantes estavam falando, ó. E os policiais, não é que eu estranhei. Ontem eu dava a notícia de que cerca de 100 policiais, eu falei 100 policiais, 100, 100 policiais são responsáveis pela segurança da seleção brasileira. 100 policiais. 98, 99, 100. Eu acho bastante. Já imaginou, então, se for 100 para cada seleção, né? E aqui, lógico, a manifestação. Então, o Estadão fez fez um paralelo até interessante. A seleção chegando e alguns manifestantes contra a Copa, e aqui embaixo temos ali os jogadores, o Fred, o Neymar, jogando videogame. Pode deixar essa foto, pode deixar. Eu quero ler para aquele pedacinho ali, aquele quadrinho, embaixo da primeira manchete, para até informar os nossos telespectadores do Hora Geral. Mesmo com promessa de segurança total para as delegações, pelo menos 100 professores em greve deram tapas e colaram adesivos no ônibus da seleção brasileira que deixava o hotel rumo à Granja Comari, né? Ali na foto menor, você vê a agitação, o ônibus é cercado em Teresópolis, Thiago Silva, Fred e Neymar relaxam. Na realidade, a preocupação dos jogadores da seleção é só apresentar um bom futebol e, lógico, ganhar os jogos da Copa. Tem ali, PT vai ouvir deputado que se reuniu com o PCC. O Ministério Público quer que cartel de trens pague 2,5 bilhões. A arrecadação é recorde, mas frustra governo. Jornais locais trazendo como destaque: ferrovia, um caminho possível. O uso dos trens, considerado estratégico, é vantajoso para o envio de cargas, diz Codesp. Deixa eu falar uma coisa. O que me deixa, às vezes, chateado, em primeiro lugar, eu dou um valor enorme para aquelas pessoas que se apresentam, aquelas pessoas que se expressam, aquelas pessoas que comentam, aquelas pessoas que tentam, através do diálogo, chegar a um assunto, a expor as suas ideias. Até porque nós estamos num país democrático e isso é mais do que normal. Eu sou contra, eu não gosto de pessoas falsas, de pessoas que se escondem, de pessoas que falam pelas costas, de canalhas. Existe, como existe, pessoas que não têm palavras, pessoas que se mostram assim de um jeito, depois são de outro jeito. Mas essas pessoas assim que vivem na sombra, elas terão o dia delas, né? Só para assim, parafrasear, né?
Então, algumas pessoas falam, Douglas, para quem que você está falando isso? Não, eu não vou aqui falar para quem, né? Só para a gente entender que existem tantas coisas fáceis na vida, eu não sei por que existem pessoas que complicam. Com relação a essa manchete aqui da ferrovia, não é nenhuma novidade que a ferrovia é fundamental no nosso país. Só que não se tem investimento há anos. Preferem investir na concessão de rodovias, na construção de rodovias, no investimento para comprar caminhão, entendeu? Lógico, os caminhoneiros, eles possuem uma atividade importante, mas a ferrovia, além de desafogar, poderia estar levando para os 4 cantos do nosso país uma quantidade maior de carga, né? Não existe investimento em ferrovias. Agora estão acenando que, olha lá, ferrovia, um caminho possível, agora, em pleno século XXI. Então, o que eu espero dessas pessoas que hoje ocupam um cargo de destaque, um presidente da Codesp, um governador do estado, uma presidente da República, um ministro dos Portos, por exemplo, né? Um ministro do Planejamento, que possa trazer melhorias para a nossa região. Os destaques que eu dou aqui na abertura do Hora Geral são destaques para provocar, né, as obras e as perspectivas positivas para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, porque nós estamos carentes de um crescimento. E nesse ano eleitoral, o que vai aparecer de pessoas falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois fica tudo morno, né, para não dizer frio. Então, a importância da ferrovia, ela é fundamental. Pode deixar a primeira manchete estampada? Eu vou ler rapidamente o que diz a manchete do jornal A Tribuna, um destaque importantíssimo. Fala assim, ó, em 2013 o Porto de Santos movimentou mais de 114 milhões de toneladas. Desse total, ou seja, de 114 milhões de toneladas, só 23%, ou menos de um quarto, né, foi transportado pela ferrovia. Então, a preocupação maior desse tipo de investimento. Eu já volto na manchete do Jornal A Tribuna, eu quero conversar agora, está na linha, o presidente da CET, o meu amigo Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Teve início ontem a terceira etapa das obras de pavimentação da Avenida Washington Luiz, causando um transtorno enorme. Meu amigo Fifi, bom dia. Bom dia, Fifi. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Bom dia. Fifi, você como presidente da CET, acredito que tem aí um dia tumultuado de muitas responsabilidades, mas, lógico, qualquer mudança acaba provocando alguns transtornos. Com relação a essa pavimentação no Canal 3, tem um período para que ela seja concluída e o trânsito ali na Azevedo Sodré possa já voltar a circular normalmente? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Douglas. Realmente é um trecho horrível para a gente fazer desvio de trânsito, porque é um trecho que demanda muito no sentido Orla-Centro. Hoje está interditada a pista entre Azevedo Sodré e a Mato Grosso. As rotas de acesso alternativas são pouquíssimas. Ontem deu um problema enorme na Azevedo Sodré, entre a Conselheiro Nebias e a Ana Costa. Isso. E a gente está procurando monitorar, colocando operadores de forma a dar fluidez nesse trânsito, mas as alternativas são muito pequenas. Agora, Antônio Carlos, logo nessas primeiras horas da manhã de terça-feira, como que está o trânsito? Eu sei que você tem aí informações real time, em tempo real. Como é que está a movimentação nesse momento, até para informar os nossos telespectadores do Hora Geral, por favor? O que a gente pede é que as pessoas evitem a região do Washington Luiz, quando tiver o deslocamento sentido centro, como rota alternativa seria a Conselheiro Nebias e a própria Ana Costa. Não existem outras vias que possam levar a população para a região central próxima dessa região, então evitar essa região e utilizar a Azevedo Sodré como um trânsito local. Porque pensar no Azevedo Sodré como deslocamento para a região do centro, com certeza vai ter dificuldade na mobilidade. Uma última pergunta, Fifi. Todo esse transtorno por causa de obras com relação à pavimentação, tem um prazo para terminar? A Secretaria de Infraestrutura está levando por volta de 10 dias trabalhados por trecho. O primeiro trecho foi da praia até o Governador Pedro de Toledo. Isso. O segundo trecho da Governador Pedro de Toledo até Azevedo Sodré.
e agora eles estão entre Azevedo de Sodré e Mato Grosso. A gente imagina que num período de 10 dias eles devam estar concluindo esse trecho e indo em direção à região central. Eu volto a dizer, é uma via de difícil alternativa de mobilidade e seria interessante que a população tivesse atenta a evitar esse local, até porque está sendo amplamente divulgado. Essas obras que estão sendo feitas, elas são importantes, porque elas precisam dar tranquilidade e segurança no pavimento asfáltico, para que a CET posteriormente possa fazer toda a sinalização horizontal. Tá certo. Muito obrigado, presidente da CET, conversando com os telespectadores no Hora Geral, Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Um abraço, Fifi, um bom trabalho nesta terça-feira. Obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom, aí a informação do presidente da CET, lógico, por causa da pavimentação do Canal 3, você que vai ao centro, evite usar a Washington Luiz, tem as vias alternativas, que é a Avenida na Costa e também a Avenida Conselheiro Neves, para que você possa pegar um trânsito com uma maior fluidez. São muitas obras que estão acontecendo na cidade de Santos, né? O prefeito Paulo Alexandre, na semana passada, terça-feira passada, relatou a importância dessas obras. É lógico, você não sabe quando você faz uma reforma na sua casa, o transtorno que é, aí você planeja uma semana de reforma, sempre passa um pouco mais. Então, tudo isso, nós esperamos aí a colaboração da população para que essas obras possam melhorar a característica da nossa cidade e, por consequência, a fluidez do trânsito. Voltando aqui à manchete do Jornal A Tribuna, falei a respeito da ferrovia, pré-pago põe gastos sob controle, mas exige atenção com relação à conta de luz, ou seja, nós já falamos sobre isso quando o Rafael Quaresma esteve aqui, a respeito de você poder passar a sua conta de luz pré-pago, ou seja, é um valor que você paga por mês e que você economizaria na hora de utilizar uma energia tão importante que é a energia elétrica. Tem aqui o som da Copa, né? A aeromoça e o sambista, eles que ganharam aí esse concurso. TRE caça liminar favorável a Márcia Rosa. Uma expectativa na cidade de Cubatão, porque essa liminar que a prefeita Márcia Rosa tinha foi cassado. Então, quais são os próximos procedimentos? Acredito que, se confirmando essa cassação da liminar, o presidente da Câmara, o Wagner Moura, vai ser convocado para ficar num período de 3 meses à frente da Prefeitura e novas eleições serão conclamadas na cidade de Cubatão. Cidade de Cubatão, né? Eu, mais uma vez, falo, espero que todo esse imbróglio envolvendo a administração da prefeita Márcia Rosa não afete a população de Cubatão. População trabalhadora, a população que precisa de projetos habitacionais, de transporte, de qualificação profissional, né? Então, é bom deixar bem claro que a cidade é maior do que os problemas eleitorais e judiciais. Isso é importante. Então, vamos torcer que tudo transcorra da melhor maneira possível para o bem dos meus amigos cubatenses. Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Jornal da Tribuna. Vamos lá, deixa eu ver. Está ali o Fred para ouvir bem. Deixa eu ver aqui, o sofrimento diário na lotada cadeia feminina. A cadeia feminina que muita gente passa na frente dela e não imagina onde ela fica. Ela fica ali em frente ao CT do Santos, né? Quase ao lado da Santa Casa. É impressionante o número de detentas que estão na cadeia feminina. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete, vamos lá. Ali, ó, TRE derruba a liminar que mantinha Márcia Rosa no cargo. Anunciado o transporte hidroviário para 2015, nova alternativa. Eu também já estou ouvindo isso há um bom tempo, né? O transporte hidroviário. Novidade será exposta aos prefeitos das 9 cidades durante a apresentação do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Agência Metropolitana amanhã. Aonde vai ser, Douglas? No Teatro Guarani. Que horas? 9 horas. Posso ir? Está aberto ao público? Lógico que está aberto ao público. Estaremos lá. Advogado-geral do Guarujá pede demissão, sob pressão. Ele que esteve recentemente aqui no Hora Geral. Olha só a quantidade de caminhões, o reflexo do protesto na refinaria. É impressionante, hein? Prefeitos e vereadores são denunciados no Ministério Público, isso é na cidade de Praia Grande. Bom, publicações em jornais são questionadas à Prefeitura de Santos. Isso foi na sessão da Câmara de ontem. Esses são os principais jornais e as principais manchetes desta manhã de terça-feira. Vamos rapidamente às notas, às informações nesse primeiro bloco.
Depois de 3 meses, você já percebe a minha expressão facial, né? Depois de 3 meses de luta, no último sábado, o menino Portos Martinez Silva Leite, ou seja, o Potinhos, deixou a semi-UTI do Hospital Albert Einstein e foi para o quarto. Potinhos venceu a leucemia linfóide aguda por meio de um transplante de medula no final do ano passado. Potinhos continua se recuperando e ainda não tem previsão de alta. Mas, né, o sorriso dele, a expressão dele já fala tudo. Uma campanha para a redução da maioridade penal está sendo realizada pelo pai da jovem Emily Araújo, assinada por assassinada por 2 menores de idade em 2007. E amanhã, às 10 horas, até às 3 da tarde, no Boulevard da Horta Feliciano, no Gonzaga, serão coletadas assinaturas para um abaixo-assinado que irá pedir um plebiscito sobre a redução da maioridade penal. O abaixo-assinado começou há 1 mês e tem até o momento 1.200 assinaturas. O objetivo do movimento é conseguir mais de 1 milhão de assinaturas e provocar esse plebiscito para que a maioridade penal seja discutida com toda a sociedade. Uma informação e a colaboração dos nossos telespectadores do Hora Geral. O paciente Robson Apolinário, do Sintraporte, ele está internado na UTI da Santa Casa de Santos e necessita de doações de sangue de qualquer tipo. Quem puder ajudar é só comparecer no Banco de Sangue da Santa Casa, que fica na Avenida Dr. Cláudio Luiz da Costa, número 50, no Jabaquara. Lembrando que o nome do paciente é Robson Apolinário. E o trânsito? Como será que está o trânsito nessa manhã de terça-feira? Vamos saber agora. Sistema Anchieta Imigrantes na operação 5x3. Na Cônico Domênico Rangoni, Padre Emanuel da Nóbrega, trânsito bom e a visibilidade é boa. Vamos às balsas? Santos Guarujá, nesse momento, com 6 embarcações. Guarujá Bertioga, 1 e São Sebastião Ilhabela, 3 embarcações, todas com visibilidade boa, né? E o tempo? Como será o tempo nesta manhã de terça-feira? A previsão para o dia de hoje é de sol entre nuvens, a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. Tá friozinho, né? Rápido intervalo e na sequência eu quero conversar com o meu amigo vereador Nicolino Júnior Bozella. Eu falo do Nicolino que eu lembro do pai, né? Mas é o filho, é o vereador Júnior Bozella. Todo mundo conhece como Bozelinha. Ele é vereador na cidade de São Vicente, é atuante, por sinal, né? Eu quero conversar com o Bozelinha, como que estão os preparativos com relação à Copa na cidade de São Vicente, como que está a Câmara, o Poder Legislativo da cidade de São Vicente. Eu quero saber se ele é ou não pré-candidato a deputado estadual. Mas tudo isso, além das perguntas pelo 30416777, é depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.